Seja bem-vindo ao Serafim Tarô. O meu nome é Valdemar e essa é uma leitura semanal para o signo de Peixes. É uma leitura temporal geralzona pro coletivo do signo, bem soltona para você pegar somente a mensagem que você entende e sente que ressoa com você, sem precisar forçar nada. Isso é muito importante, tá, pessoal? Se você tiver uma mapa astral, além dessa leitura do signo solar, assista também às leituras do signo da Lua, Marte, Júpiter, Vênus, o ascendente, que eu acho bem legal e interessante, porque para mim cada signo desse que compõe o nosso mapa fala a respeito de uma área na nossa vida, então vale muito a pena dar uma olhada nessas outras leituras aí também. Se você for novo no nosso canal e gostar dessa nossa maneira de trabalhar, fazendo as leituras, inscreva-se, por favor, para ajudar o nosso canal a crescer. Curta, comente e compartilhe, se lhe for possível, é claro. Cada ação dessa contribui generosamente para o crescimento e desenvolvimento do nosso canal e nos auxilia a continuar a fazer esse trabalho aqui, tá? Peixes, assista também até o final dessa leitura, porque eu vou iniciar para você aqui agora. A gente vai ver primeiramente essa tiragem que pode estar representando o seu momento atual. Na sequência a gente busca um aprofundamento, quem sabe um conselho, e depois a gente fecha então a sua leitura vendo um possível desfecho dessa situação que aparecer aqui. Às vezes a sua mensagem pode não estar no início, mas pode se encontrar na metade ou no final da leitura, tá bom? Para Peixes, por favor, qual que é a mensagem, o conselho e o possível desfecho que Peixes precisa saber essa semana ou quando encontrar essa leitura, por favor. Nossa, cara, essa tá aparecendo, hein? A Torre. Apareceu frequentemente essa semana esse arcano. Cara, e a Torre ou é um processo de finalização que você está enfrentando, e aí, tanto se é para amor romântico ou qualquer outra área da sua vida, mas a Torre também fala de desconstrução, de coisas que já alcançaram o seu prazo de validade e precisam ser desfeitas, desconstruídas, precisam ser finalizadas. Só que aí o que acontece com o arcano maior Torre? Cara, quando a gente não quer olhar para as questões que precisam ser desconstruídas, geralmente acontece uma catástrofe ou outra para nos mostrar que aquele acontecimento precisa deixar de existir, ou precisa ser algo desconstruído ou finalizado, né? E aí que muitas pessoas levam para o lado pessoal, não precisa. A Torre é uma oportunidade de começar as coisas de uma maneira diferente. Tá? Vamos ver mais a respeito do que é essa Torre. Olha aí, 9 de ouros invertido, ou seja, enquanto essa torre não acontecer, pode ser que já aconteceu, esteja acontecendo ou venha a acontecer. Enquanto não acontece, enquanto não aceita, enquanto não ocorre a aceitação desse momento torre, vai dar a impressão de que você não tem independência alguma, que você está preso em alguma coisa. Será que essa torre, para você, não é a torre da libertação? Que assim, quando aceita e quando ocorre essa torre, aí sim você pode alcançar a sua independência, a sua liberdade, a sua libertação de alguma coisa. Ou às vezes aqui, como caiu no bloqueio, se for algo relacionado a finanças para você, porque pode ser, aquilo que você está fazendo, ou a maneira como você está fazendo, jamais te colocará numa posição de independência. É necessário desconstruir, tá? Mas independente da área que seja aqui para você, enquanto essa torre não acontecer, enquanto você não aceitar esse processo, vai ser muito difícil que você se sinta independente, seja em qual área for. Vai sempre dar uma sensação de estar preso a algo. 6 de paus, uma carta de vitória, de sucesso, de reconhecimento, de privilégios, mais do que tudo, uma carta de reconhecer.
tá? Para chegar nesses 6 de paus, precisa reconhecer que a torre se faz necessária. Porque enquanto você não se sentir independente, cara, a gente se sentir independente não significa a gente ser solteiro e ser sozinho. A gente pode cultivar e a gente deve ser independente mesmo estando em um relacionamento. É que às vezes, na maioria das vezes, isso não acontece, impossibilitando a gente de alcançar um 6 de paus, que é a nossa vitória, o nosso sucesso, o nosso triunfo, as nossas conquistas, o poder pessoal, a fama, tá? Então, algo precisa ser desconstruído ou precisa acabar, vir abaixo, para fazer com que você entenda que você precisa ser independente, que você também merece alcançar esse estado, tá? Como eu falei, independente de estar em um relacionamento ou não. Mas enquanto essa torre não ocorrer, enquanto você não permitir, às vezes a gente está falando de uma questão de personalidade aqui. A própria personalidade que você construiu de si mesmo é o maior bloqueio de tudo. Porque a gente constrói uma persona, uma personalidade e começa a se definir por aquilo. A gente mal entende que a gente está, ao invés de cultivar a nossa independência, a gente está se limitando. Não tem um ditado que diz: quem se define se limita? As personalidades, as personas que construímos, elas vão servir para nós até um determinado momento. Chega a um ponto que eu preciso desconstruir para construir uma outra. Enfim, vamos aqui ó, no fundo do maço, a temperança. A temperança é o bom gerenciamento. É a cura. É a capacidade de enxergar para a coisa assim como ela é. Ou seja, eu olho para essa torre, seja o que for na minha vida, e entendo que desse jeito eu não vou conseguir alcançar a minha independência, não vou atingir o meu 6 de paus. Eu sei que trabalhar a personalidade que a gente construiu é difícil, porque é o mesmo exemplo, você descascar uma cebola, você vai chorar, né? Então, quando a gente aceita desconstruir alguma coisa, a gente chora, a gente passa por momentos difíceis. Só que a gente não se lembra que o sol vai raiar novamente no outro dia, trazendo novas possibilidades. Olha aqui embaixo, o arcano maior louco, o maior exemplo de liberdade e de libertação do tarô, de ser espírito livre, mas não confunda. Você pode estar com alguém em um relacionamento e ainda assim viver isso daqui. É só você não confundir as coisas. Ah, não, mas eu estou num relacionamento, agora eu me dedico exclusivamente a essa pessoa, né? Em situações mais absurdas, tudo que o outro fala você acata como verdade. Não. Aí você não está tendo independência. Se for para estar com alguém, no mínimo que seja para somar, tá? Não para te colocar freios. O que é essa torre para você, eu não sei dizer em qual área da vida é. Mas o conselho é que você aceite o quanto antes para você ter um desenrolar bem positivo na sua vida. Aí muitos acusam de que, mas só acontece torre na minha vida, não sei o que tem. Se acontece torre na sua vida é porque você é uma pessoa forte, né? Você está sendo capacitado a alguma coisa maior, por isso que está acontecendo torre na sua vida. Se não entender isso daí, fica preso na infantilidade e na fantasia das coisas.
As maiores pessoas que existem e que existiram na face da Terra enfrentaram grandes desafios. E o maior arquétipo de desafio no tarô é a torre. Se está lhe sendo ofertado torre, é porque você tem a possibilidade de trabalhar isso daí. Se você fosse fraco, você seria protegido pela ignorância. A torre acontece em pessoas que são fortes, em pessoas que têm estruturas, em pessoas que aguentam a pancada e entende que aquilo é para elevar ela a uma potência maior. Senão cai no vitimismo, né? Enfim, uma série de coisas que a gente está acostumado a ver por aí. Eu sou vítima da vida? Não. Você pode perceber, a cada momento constrangedor que a gente vivencia, ou desafiador, ou catastrófico, aquilo abre porta para coisas maiores. A gente pode não conseguir enxergar no primeiro momento, mas sim. Cavaleiro de Ouros. Embaixo da torre, cara, é um processo gradativo que muitos de vocês já devem ter iniciado. Tá? Se não for isso, no conselho, vem falando que você comece a trabalhar essa torre, mesmo que seja aos poucos. Tá? Só que vai mexer com seus valores. Só que eu entendo que não tem problema. Porque vai levar você à independência. A uma coisa maior, ao 6 de paus. Ao louco. Olha aí, ó, depois do Cavaleiro de Ouros, um Rei de Ouros. Que é o que eu estou tentando explicar. É a transição de um momento para um momento maior. Com maiores possibilidades. Ah, mas para mim é de coisas materiais e financeiras. Então, a aceitação, o trabalho dessa torre, tira você de uma escassez e lança você numa questão de prosperidade, de maior prosperidade. Ah, mas o meu é de romance. Então, tira você de um romance mesquinho, uma coisa pequena, e lança você numa coisa maior. Ah, mas o meu é de autoconhecimento, espiritualidade. Então, tira você de uma zona de conforto, onde você não tem muito entendimento sobre tudo isso, e te lança a graus mais elevados de espiritualidade ou de autoconhecimento. Mas é passando as etapas de torre que você vai conseguir chegar lá. Consegue entender? A leitura geral que pode ser adaptada para qualquer área da sua vida, se fizer um sentido para você. Se você tiver o discernimento adaptativo. 9 de copas, mais uma carta de independência. Independência emocional, comemoração, conquista, Júpiter em peixes. Leva você para uma coisa grandiosa. Porque Júpiter é expansão. 2, 9. 9 de ouros, 9 de copas. Dá 18, que é o arcano maior à lua. Até quando você vai reprimir? Vênus, a imperatriz, a energia que vem de fora querendo se manifestar. Novos nascimentos, fertilidade, abundância, prosperidade. Terreno fértil, tudo que planta vai para frente. Elevação de patamar. Mudanças estéticas. Essa torre é uma bênção na sua vida, se você deixar o seu ego de lado e entender. Saca? Vamos ver o desfecho do tarô maçônico.
Bastante ouros aqui, hein? Valete de ouros. E é interessante porque o valete de ouros aqui, além dele ser um jovem, então tem toda aquela disposição de vivenciar aventuras, né? De se descobrir na vida. Aqui nesse tarô ele é um alquimista. E ele cai na mesma fileira da torre. Será que essa torre, ao invés de ser levado para o lado pessoal, não precisaria ser entendido como uma possibilidade de transmutação na sua vida? De transformar o chumbo em ouro? De transformar uma coisa pesada, que não tem muito valor, em algo mais leve, mas que pelo menos tenha muito valor? Que é a simbologia da alquimia, transformar o chumbo em ouro, né? E aqui, como vem no desfecho, eu vejo a pessoa do signo de Peixes que conseguiu ter a sacada sobre tudo que a gente está falando e fez esse trabalho, alquimizou, transformou. Dois de ouros. O Sol. O que mais que você quer? O Sol também é o símbolo do ouro. Energia de Leão aqui bastante forte. O Sol também fala parcerias de sucesso, e você já tem um 2 aqui de ouro. Ou seja, uma parceria valiosa. O Sol fala dessa integração entre o homem e o plano espiritual. O Sol fala, mais uma vez, de nascimento, de gestação, que não necessariamente precisa ser na questão de gravidez, mas gestar a própria vida. O Sol fala de caminhos abertos, de clarão de consciência, de expansão de consciência, de enxergar suas verdadeiras possibilidades. Tudo isso, você acreditando ou não, vem a partir de uma torre. Porque essa torre pode desencadear todo esse conhecimento que a gente narrou na leitura em uma pessoa. Se ela aceitar, se ela estiver disposta às transformações e às mudanças. Mas você é um signo de água, no entanto, mutável. Deve ser fácil para você entender tudo isso que a gente está falando. Geralmente, as pessoas do signo de Peixes são muito inteligentes. Um exemplo era Albert Einstein, que era um cara do signo de Peixes. Porque ele tinha facilidade em se adaptar, em passar pelos momentos difíceis. E tudo para ele era um aprendizado. Para que isso ocorra, a gente por vezes tem que deixar a nossa personalidade e o nosso ego de lado, para entender de coisas transcendentais. Cinco de copas. Chega de sofrer. Tudo que é sofrimento na sua vida pode ser convertido em situações de maior fluência e positividade. Se você acreditar, se você quiser, olha aí, um 10 de ouros. Depois do sofrimento, vem a celebração, vem a conquista, vem a independência. Mas precisa identificar para você o que é essa torre. Se essa torre é algo de amor romântico, de trabalho, de família, ou amizade, ou questões pessoais, o que é para você? Porque quando você identificar, e cara, na maioria das vezes a gente já sabe o que é. A gente só tem dificuldade da aceitação. Mas quando trabalhado tudo isso daí, lança a gente em outros patamares, como a gente deu o exemplo do cavaleiro de ouros, que se transforma no rei de ouros. É a passagem, né? De um ponto ao outro, é a evolução. Tá certo? Então espero que essa torre seja entendida na sua vida como uma situação benéfica, que veio desconstruir aquilo que já não te levava mais, tá? É a melhor maneira de se ver as torres. E essa torre vai se manifestar de diferentes maneiras para as pessoas, tá? Então é isso, essa foi a sua leitura semanal. Espero de coração ter ajudado alguém de alguma maneira, independente do tipo de ajuda, se for útil,
eu já me sinto satisfeito, porque a minha maior missão aqui é ajudar o maior número de pessoas que eu conseguir, mas quando ajudar ao menos uma, para mim já tá bom demais. Tá certo? Então, boa sorte com isso daqui tudo, que possa vir a trazer uma elevação para você, de qualquer maneira que for, tá? Se for novo no canal e gostou, inscreva-se, por favor, para ajudar ele a crescer. Curta, comente e compartilhe. A gente vai se vendo nas próximas leituras se eu gravar, se Deus quiser. Gratidão, boa sorte com tudo isso e até logo, peixes!